Em uma expedição rotineira de pesca, uma tripulação encontra algo isolado em um iceberg derretendo. Entre ondas gigantes e decisões rápidas, eles iniciam uma corrida contra o tempo para salvar uma vida inocente. Será que a natureza irá recompensar a coragem e a bondade deles? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O Cisne do Norte, um robusto barco de pesca de caranguejos, cortava as águas geladas do oceano, enquanto Maria, a capitã do navio, se mantinha firme no leme. Seus olhos experientes varriam o horizonte em busca de sinais de perigo. O mar estava particularmente agitado naquele dia, com ondas que faziam o barco balançar e oscilar. Cláudio e Alan, companheiros de tripulação e amigos de longa data de Maria, estavam ocupados checando as armadilhas para caranguejos e se preparando para mais um longo dia de pesca. O trio trabalhava naquelas águas há anos, mas nada poderia tê-los preparado para o que estavam prestes a encontrar. Enquanto Maria guiava o Cisne do Norte através de um campo de pequenos icebergs, uma visão comum naquelas partes, algo incomum chamou sua atenção. A cerca de 4 quilômetros da costa, um iceberg de forma estranha flutuava. Inicialmente, ela o descartou como apenas mais um bloco de gelo, mas algo despertou seu subconsciente. "Ei, pessoal!", chamou Maria, com sua voz sendo cortada pelo vento e pelas ondas. "Venham dar uma olhada nisso." Cláudio e Alan caminharam até o leme, curiosos sobre o que tinha capturado a atenção de sua capitã. À medida que se aproximavam do misterioso iceberg, a forma tornava-se mais clara. Não era apenas o gelo que era estranho, havia algo em cima dele. O coração de Maria acelerou ao perceber que o objeto em cima do iceberg estava se movendo. Era pequeno, mas definitivamente estava vivo. "Tem algo vivo lá em cima!", ela gritou, com sua voz cheia de incredulidade. Cláudio e Alan trocaram olhares confusos e franziram a testa em direção ao iceberg. "Você tem certeza?", Cláudio perguntou, olhando com concentração. "Pode ser só um pedaço de gelo." Suas palavras morreram quando a criatura no iceberg se moveu, inconfundível contra o fundo branco. "Meu Deus!", sussurrou Alan, com os olhos arregalados de espanto. Enquanto Maria ponderava se poderia ser uma foca ou um pássaro, notou que o animal estava em apuros, isolado numa ilha flutuante de gelo a quilômetros da costa. Sem hesitar, ajustou o curso. Maria dirigiu-se em direção ao misterioso iceberg. Enquanto o Cisne do Norte cortava as águas agitadas, o céu de repente escureceu. Maria olhou para cima, e seus olhos experientes se encheram de preocupação. "Cláudio, verifique o radar", falou com tensão na voz. "Isso não parece bom." Cláudio correu para o equipamento com o rosto pálido enquanto estudava a tela. "Temos um problema, capitã", ele anunciou. "Há uma onda gigantesca vindo em nossa direção." Justamente quando ele falou, viram uma parede de água de pelo menos 10 metros correndo na direção deles. Era uma onda gigante que surgiu do nada. "Preparem-se para o impacto!", Maria gritou, girando o volante com toda a força para posicionar o barco para enfrentar a onda. Os próximos momentos foram de caos. O Cisne do Norte foi erguido como um brinquedo e jogado pela fúria do mar. A tripulação se agarrava ao que podia enquanto a onda o sacudia. Por um minuto interminável parecia que o barco capotaria, mas milagrosamente eles passaram por ela. O Cisne do Norte reergueu-se com água escorrendo pelo convés. "Todos bem?", Maria perguntou com a voz rouca. Resmungos afirmativos vieram de Cláudio e Alan. Estavam machucados e encharcados, mas vivos. Após o choque, perceberam uma nova preocupação. A onda os havia desviado do curso e, pior, perdido de vista o iceberg com a criatura isolada. "Onde está?", perguntou Alan, vasculhando o horizonte. "Nós o perdemos?" Maria sentiu uma pontada de desespero. Teriam perdido a chance de ajudar o animal isolado? Mas então, observando através da névoa deixada pela onda, ela avistou algo. "Lá!", ela gritou, apontando para um pequeno ponto branco à distância. "Está mais adiante agora, mas ainda podemos alcançar."
A tripulação entrou em ação, verificando danos e preparando-se para continuar a missão de resgate. A onda inesperada havia custado tempo precioso e sabiam que o iceberg e o que quer que estivesse sobre ele não durariam para sempre. Enquanto partiam novamente, Maria não conseguia afastar a sensação de que o atraso poderia ter consequências terríveis para a criatura isolada. Quando finalmente se aproximaram do iceberg, notaram que o animal era pequeno, como um gato doméstico, com pelo malhado branco e cinza. Mas o que realmente chamou a atenção foram suas orelhas pontiagudas e cauda grande, características que definitivamente não eram de focas. Mas que coisa! Alan respirou com olhos arregalados. O animal se mantinha no gelo, com o corpo encolhido e tremendo. Mesmo à distância, conseguiam ver suas costelas salientes sob o pelo, indicando inanição. Seus olhos escuros e assustados alternavam entre o barco e o vasto oceano, agora sua prisão gelada. Maria sentiu o coração apertar. Qualquer que fosse aquela criatura, estava em apuros terríveis, isolada a quilômetros da costa num iceberg derretendo, enfrentando uma morte certa sem intervenção. Temos que ajudar, disse Maria firmemente, já calculando cenários possíveis de resgate. Mas primeiro precisamos descobrir com o que estamos lidando. Ela pegou um par de binóculos e estudou a criatura intensamente. Anos de experiência nas águas geladas tinham familiarizado Maria com a fauna local, mas aquele animal parecia fora de lugar. De repente, ela reconheceu o que via. "É uma raposa ártica!" exclamou, baixando os binóculos. "Mas como ela foi parar lá?" Cláudio e Alan se aproximaram, misturando espanto e preocupação. "Uma raposa ártica tão longe no mar?" Cláudio perguntou, incrédulo. Maria assentiu, pensativa. "Essas raposas se aventuram no gelo em busca de comida, mas nunca ouvi falar de uma ter ficado isolada assim." O trio ficou em silêncio, contemplando o dilema. Alan falou primeiro. Talvez estivesse em uma placa de gelo maior que se partiu. "Coitada, deve ter ficado presa nesse pedaço e foi levada pelo mar." Maria assentiu. "É provável que tenha acontecido isso. As raposas árticas são curiosas, mas essa pequena se meteu em mais do que podia morder." Enquanto observavam a raposa andar pela beira do iceberg, visivelmente enfraquecida, a gravidade da situação se tornava mais clara. Sem a ajuda deles, aquela criatura notável não sobreviveria por muito tempo. "Qual o plano, capitã?" Cláudio perguntou, voltando-se para Maria. "Como vamos tirar uma raposa ártica selvagem de um iceberg derretendo no meio do oceano?" Os olhos de Maria brilharam de determinação. "Não sei ao certo", ela admitiu, "mas vamos descobrir. Não viemos até aqui para deixar esse pequeno lutador morrer." A tripulação começou a debater ideias de resgate enquanto o iceberg continuava a derreter, com suas bordas desmoronando no mar. A raposa, visivelmente fraca, andava em círculos apertados entre o medo do barco e o desespero de estar presa. "Precisamos agir agora", disse Maria com urgência. "Esse iceberg não vai durar muito, e nem nosso amigo peludo." A questão era como resgatar a raposa sem colocarem a si mesmos em perigo ou assustar o animal para as águas geladas e mortais. Alan sugeriu atrair a raposa com comida, mas Maria balançou a cabeça. "Está muito longe e assustada. Nunca conseguiríamos chegar perto o suficiente." Eles consideraram usar uma rede, mas a distância e a agilidade do animal tornavam o plano arriscado. Cada ideia parecia ter uma falha, e a situação ficava mais desesperadora a cada minuto. Cláudio, que observava o iceberg e as águas ao redor, propôs uma solução ousada. "Vamos ter que quebrar o gelo", sugeriu, olhando Maria nos olhos. "É a única maneira de chegarmos perto." Maria e Alan se entreolharam, cientes dos riscos enormes que aquele plano envolvia. "Quebrar o gelo?" Alan perguntou com a voz incerta. "Podemos danificar o barco ou, pior, virar o bloco com a raposa ainda em cima." Cláudio assentiu. "Eu sei dos riscos, mas se não fizermos nada, aquela raposa estará morta com certeza. Pelo menos assim ela tem uma chance." Maria respirou fundo. Como capitã, a decisão final era dela. Ela olhou para a raposa e depois para sua tripulação.
Certo, decidiu finalmente. Cláudio, nos explique como faremos isso. Cláudio explicou o plano. Usariam o barco para criar uma série de colisões controladas, fraturando o iceberg em pedaços menores, próximos da raposa. Maria guiaria o Cisne do Norte em direção ao iceberg, enquanto Cláudio e Alain, prontos no convés, segurariam redes e cordas, preparados para agir na primeira oportunidade. Com o plano estabelecido, entraram em ação. Maria conduziu o barco em direção ao iceberg, suas mãos firmes no leme apesar da tensão que percorria seu corpo. Ao primeiro impacto, o Cisne do Norte tremeu e o gelo rachou, produzindo um som agudo no ar frio. A raposa gritou, lutando para manter o equilíbrio na superfície instável. Perfeito, Maria, disse Cláudio. Só mais um pouco. Outra colisão, outra fragmentação de gelo. No terceiro impacto, o iceberg fraturou-se em pedaços menores. A raposa, agora em um pedaço de gelo do tamanho de uma mesa de cozinha, olhou em volta, visivelmente aterrorizada. Mais uma vez, Cláudio gritou. Maria preparou-se para outra colisão, mas antes que pudesse avançar, o gelo cedeu sob as patas da raposa. Com um grito de susto, o animal caiu nas águas geladas. Agora, Cláudio! Gritou Maria enquanto a raposa, desesperada, tentava nadar contra o mar gelado. Alan pegou a rede, seu corpo tenso em concentração. É agora ou nunca! Gritou Maria. Em um movimento preciso, Alan lançou a rede e conseguiu envolver a raposa. Está pesado, Alan disse, puxando com força. A raposa exausta tremia dentro da rede. Cláudio rapidamente correu para ajudar e juntos, com esforço, conseguiram erguer o animal encharcado para o convés. Por um momento ficaram todos em silêncio, absorvendo a tensão que havia se dissipado. Então, um sentimento de alívio e alegria tomou conta da tripulação e eles comemoraram o resgate bem-sucedido. Conseguimos! Exclamou Maria com os olhos brilhando de alívio. Resgatamos uma raposa ártica do meio do oceano. A tripulação sorria, emocionada com o feito, enquanto observavam a pequena criatura tremer e se encolher no convés. Agora a preocupação era o bem-estar da raposa. Embora viva, estava em estado lastimável. Suas costelas se destacavam e estava tão fraca que mal conseguia mover-se. Rápido, tragam cobertores do porão, ordenou Maria. Cláudio pegou a raposa da rede com cuidado enquanto Alan preparava uma cama improvisada com os cobertores. Eles colocaram o animal no ninho quente e notaram, com preocupação, o quanto estava desnutrida. Coitada, deve estar faminta, murmurou Cláudio. Mas o que as raposas árticas comem? Vasculhando os suprimentos, Alan encontrou queijo e biscoitos e os ofereceu ao animal, mas a raposa estava tão debilitada que sequer reagiu ao lanche. Maria teve uma ideia. Esperem um minuto, disse, indo até a cozinha. Voltou com uma lata de salsichas e abriu-a. O cheiro atraiu a atenção da raposa, que tentou se levantar, focando no alimento. Maria ofereceu um pedaço e a raposa devorou-o rapidamente. Aliviada, a tripulação continuou a alimentá-la, observando com satisfação os sinais de recuperação da criatura. Pouco a pouco, os olhos da raposa brilhavam com mais vida e seus movimentos, antes hesitantes, tornaram-se mais ágeis. No entanto, enquanto cuidavam dela, Maria percebeu algo. Não podemos levá-la para a cidade, disse ela, ponderando. Ela precisa de um ambiente natural. A tripulação ficou em silêncio, pensando sobre o futuro da raposa. Cláudio então sugeriu: que tal a Ilha Refúgio da Raposa, aquela ilha desabitada que sempre passamos nas rotas de pesca? Os olhos de Maria se iluminaram. É perfeito, tem recursos naturais e fica longe de ameaças. Lá, ela terá tudo de que precisa. Com o novo plano em mente, mudaram o curso. Alan, lembrando-se da casinha de cachorro armazenada no porão do barco, sugeriu montá-la como um abrigo provisório para a raposa. O trio começou a prepará-la para a jornada, criando uma espécie de ninho temporário que a ajudaria a se adaptar à nova morada. Ao chegarem à Ilha Refúgio da Raposa, a tripulação estava em silêncio, com um misto de satisfação e melancolia. A raposa, agora bem mais forte, levantou-se do canto onde descansava e olhou para a ilha como se entendesse que seria seu novo lar.
Com cuidado, Cláudio baixou uma prancha de madeira até a margem e a raposa caminhou em direção à liberdade. A tripulação observava, emocionada, enquanto o animal parava na beira do barco e olhava para trás, como se expressasse um silencioso agradecimento antes de saltar para a praia e desaparecer na vegetação. Com os corações cheios e um sorriso satisfeito, os pescadores sabiam que haviam feito algo especial. A raposa ártica, uma sobrevivente de uma aventura inesperada, agora teria uma segunda chance. Essa é uma viagem de pesca que nunca esqueceremos, disse Maria, enquanto o cisne do norte se afastava da ilha. O animal, visto pela última vez contra o pôr do sol, era um símbolo de resiliência. Eles sabiam que as redes de pesca do navio poderiam estar vazias, mas os corações estavam transbordando de orgulho e gratidão pela experiência extraordinária que a natureza havia proporcionado. Enquanto o cisne do norte navegava de volta ao mar aberto, a tripulação permanecia em silêncio, absorvendo a profundidade da experiência. Para aqueles pescadores endurecidos pelas condições adversas do mar, a chance de salvar uma vida vulnerável fora um lembrete poderoso do vínculo humano com o mundo natural. Cláudio, observando o horizonte, finalmente quebrou o silêncio. Nunca pensei que uma raposa ártica precisasse da nossa ajuda para sobreviver, disse ele com um leve sorriso. Alan concordou e seus olhos brilharam de orgulho. Acho que salvamos mais do que uma vida hoje. Resgatamos um pedaço da nossa humanidade. Conforme avançavam pelas águas tranquilas, a imagem da raposa na ilha desaparecia no horizonte, mas ficava marcada na memória de cada um. Maria, segurando o leme, refletiu sobre a viagem. Sabia que o grupo retornaria com uma história especial, um conto que se destacaria entre os desafios comuns da pesca. Alan, sempre o mais curioso, comentou: "Será que ela vai se adaptar à ilha? Espero que sim." Maria assentiu. Ela tem tudo o que precisa, e se for tão resistente quanto foi lá fora, acredito que encontrará seu caminho. Fizemos o possível, e agora ela está onde pertence. Os dias que seguiram a aventura trouxeram uma sensação de calma e gratidão à tripulação. Sempre que passavam próximos à ilha refúgio da raposa, olhavam atentos para o litoral, na esperança de ver seu amigo peludo. Algumas vezes imaginavam vislumbrar algo movendo-se nas pedras ou uma sombra entre as árvores, e um leve sorriso surgia nos rostos. Era uma conexão invisível, mas poderosa. "Quem diria", disse Cláudio um dia, "que nosso trabalho nos traria um encontro tão especial?" Maria riu. "Nunca sabemos o que vamos encontrar nessas águas. A natureza sempre nos surpreende." Algumas semanas depois, ao atracarem no porto, compartilharam a história com outros pescadores, que escutavam com olhares de espanto e admiração. O conto da raposa ártica isolada em um iceberg parecia inacreditável, mas o brilho nos olhos da tripulação e a emoção nas suas palavras tornavam-no inquestionável. "Vocês realmente trouxeram de volta uma história rara", comentou um pescador mais velho, com uma expressão de respeito. "Essas são as lendas que ficam, algo para lembrar nas noites solitárias no mar." A tripulação sabia que aquela história seria contada e recontada, uma memória viva de coragem e compaixão. O impacto do resgate reverberou na vida daqueles pescadores muito além daquela temporada. Eles passaram a observar o oceano com um olhar mais atento, reconhecendo as muitas vidas que dependiam de sua integridade. "Talvez salvar aquela raposa tenha nos mudado um pouco", refletiu Alan um dia. "Quando olhamos ao redor, vemos um ecossistema inteiro que precisa ser cuidado." Maria assentiu, sentindo que aquele ato de bondade deixara uma marca permanente. "A natureza sempre retribui para quem cuida dela", ela disse. "Talvez essa seja a nossa verdadeira missão." Você já teve uma experiência inesperada na natureza que mudou sua perspectiva sobre a vida selvagem? Como você reagiria ao encontrar um animal em apuros durante uma expedição? Acredita na importância de proteger a vida marinha? Compartilhe sua opinião nos comentários.
Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.